Ânsia Eterna, a João Luso. E o teu livro? Quando aparece o teu livro? Perguntou Rogério Dias ao amigo, refestelando-se numa almofada de marroquim do escritório. Parece-me que nunca. Por quê? Por que isto? O que eu quero não é escrever meramente, não penso em deliciar o leitor escorrendo-lhe na alma um mel do sentimento, nem em dar-lhe comoções de espanto e de imprevisto. Pouco me importa de florir a frase, fazê-la cantante ou rude, recortá-la a buril e golpeá-la a machado. O que eu quero é achar um engate novo, onde escrevem as minhas ideias, seguras e claras como diamantes. O que eu quero é criar todo o meu livro pensando a forma, e fazê-lo fora desta arte de escrever já tão banalizada, onde me embaraço com a raiva de não saber fazer nada de melhor. Estamos sós. Sabe que sou contigo absolutamente sincero. Dir-te-ei tudo. Quero escrever um livro novo, arrancado de meu sangue e do meu sonho, vivo, palpitante, com todos os retalhos do céu e de inferno que sinto dentro de mim. Livro rebelde, sem adulações, digno de um homem. Se eu tivesse gênio, não me faltaria o resto, porque não escrevo por amor à turba ingrata, nem preciso de pena para ganhar a vida. Sou rico e só escrevo por uma obsessão que me verga, tal como o furacão verga o caniço. Não te rias, a ordem vem do incognoscível. Não a discuto, aceito-a como uma lei de Deus, e não cuides que a aceitei sempre com resignação e sem relutância. Tenho rasgado muitas páginas, incendiado muitas palavras, assoprado muitas cinzas aos quatro ventos. Ao princípio, mal desfazia uma página, achava-me a fazer outra. Este martírio ainda dura. Todo o meu protesto de acabar fica onde começa o desejo de criar mais e melhor. Posto o ponto final em um livro, abre-se-me logo a vontade de escrever o primeiro período de outro livro. E é sempre assim. Afinal, por que e para quê? Se os velhos, como os novos trabalhos, não me trazem a consciência, nem a glória, nem a tranquilidade. Para quê? Não sei. Por quê? Porque é preciso obedecer, porque a natureza me fez tal caniço. E a propósito, dir-te-ei que a natureza foi cruel para mim, visto que o meu ser moral não se confunde com o meu ser intelectual. Não nasci para escritor, sou orgulhoso, popularidade ofende-me. Não sei que malindre é este que antes escreve do que diminui com o correr do tempo, fazendo-me cada vez mais sensível e descontente de mim mesmo. De que vale tanto esforço? És inteligente, vê se entende isto. Embora eu não me preocupe com o leitor, há sempre diante de mim, quando escrevo, um desconhecido, sombra no vácuo, indecisa e impalpável, mas que basta para enreguelar-me os dedos quando a frase que cair despia franca na brancura do papel. Ah, o preconceito, o preconceito. É uma minha criatura atada a ele, e assim orgulhosa e tímida, que pensa em fazer um livro sadio, calmo, de regeneração e de esperança, como início de outra vida mais perfeita. Mas como hei de eu, dependente e fraco, fazer tal livro independente e forte? Eu, que pratico o mal, não posso sem ironia ensinar o bem. A minha boca, que mente, o meu pensamento, que atraiçoa, não são dignos de fazer uma apoteose à verdade absoluta como a única fonte da felicidade humana. O livro que aludiste é o meu martírio. Penso nele à proporção que vou fazendo os outros, e sinto-o sempre à mesma distância, inatingível e sereno. O meu livro! Mas qual será o escritor que não pensa no seu livro definitivo, único? Dize! Que hei de dizer? Que talvez mudando de hábitos alcançasses a tranquilidade necessária para um bom trabalho. Casa-te. Não, eu não traria para casa uma inimiga, por mais doce e modesta que fosse, ela teria um pouco a pouco ciúmes disso tudo. As leituras são absorventes e as mulheres não admitem preterições. Tem razão, talvez. De maneira a mais, eu tenho medo das mulheres. Vou agora contar-te, com muita oportunidade, o meu último episódio amoroso, que bem pode servir de síntese a tudo que te disse. A respeito do livro? Sim, podes por dentro desse sonho este outro sonho, certo de que a solução será a mesma. Deixa-me mandar vir um café. Tu jantas comigo hoje? Sim, jantarei contigo. Minha mãe vai fazer contentíssima, não imaginas, está linda, com os cabelos brancos, alta, sempre muito direita. Chamo-lhe a minha torre de fé, iluminada. Escuta agora a tal história. É pequenina. Entrei um dia com um amigo no passeio público com o pretexto de combinarmos a colaboração de um drama. Sentamos-nos num banco na aldeia esquerda, lembro-me bem. E enquanto eu fazia o meu cigarro, ele começou a expor o seu plano. A ideia era dele.
Eu, ao princípio, ouvia com atenção, sem deixar, por isso, de olhar para duas crianças vestidas à inglesa, que brincavam pela aldeia assombrada. Em frente a nós, num outro banco de pedra, duas moças conversavam baixinho. É muito frequente em mim pensar paralelamente em dois fatos diferentes, até que um absorva o outro. Sem deixar de compreender o magnífico assunto do meu amigo, o Josino, conheces? Pois é esse. Sem deixar de o ouvir, eu pensava na doçura que deveria haver em ser-se pai de crianças como aquelas que ali estavam. Tão lindas e tão lavadas, tal pensamento fez-me voltar os olhos para as duas moças. Uma, mais alta e mais nutrida, era evidentemente a mãe das crianças. Tinha no colo os chapéus de palha a marinheira e chamava de vez em quando os pequenos para arranjar-lhe os cabelos e compor-lhes a toilette. A outra, mais franzina, era uma beleza singular e comovente. Trazia um vestido de lã simples e um chapeuzinho de palha de mal que lhe cobria a trança loira e grossa. Todos os seus traços eram regulares, mas de tudo o que mais me impressionou, viva extraordinariamente, foram os seus olhos, de um azul escuro, triste, onde me pareceu sentir uma alma grande, séria, capaz de todas as lutas e de todos os sacrifícios. Nunca eu vi uns olhos assim. Num instante, desviando-se companheira, elas voltaram-se para os meus. E não te posso explicar a sensação deliciosa que me agitou. Todas as minhas mágoas negras se purificaram àquela luz. Assaltou-me logo uma ideia. Eu podia ter um chalé. Num canto de arrabalde, onde as rosas trepassem para o telhado, e em que duas crianças saltassem no jardim enquanto a mãe as vigiasse de um banco, como aquela ali que estava em frente. A minha vida não se consumiria na febre de um desejo vão. Teria um lar feito por mim, risonho e confortável. Os olhos azuis da moça diziam-me no seu brilho discreto e sagrado: eu farei a tua felicidade, sou educada, sou ativa, sou modesta, compreendo e amo as artes e tenho o coração aberto para as ternuras conjugais e maternas. Vê como sou simples. Fixamo-nos longamente. Aqueles olhos não se desviaram dos meus como o pudor pretensioso das moças, nem tampouco tiveram arrogância ou malícia. Continuaram serenos e claros, tristes, sem afetação, como uma franqueza da alma limpa. Junto a isto, a beleza das últimas horas do sol e o perfume das dracenas em flor, acredita que o perfume é o cúmplice de muitas paixões, muitas. Quando saímos do passeio, ainda elas lá ficaram. Durante a noite pensei várias vezes naqueles olhos azuis. Nesse tempo minha mãe estava fora. Tinha ido fazer a sua estação em Caldas, de modo que ao meu quarto faltava o apuro a que me acostumara. Pela primeira vez, vi pó no espaldar da minha cama e encontrei gegas nos lençóis. No dia seguinte, a minha mesa de trabalho, com o tinteiro transbordante e o cálice de conhaque sujo, irritou-me e ao almoço, mal servido, lamentei a falta de uma salinha de jantar, alegre, onde os olhos azuis da minha esposa estivessem observando e prevenido tudo. Que influência profunda pode ter no destino já determinado pela vontade de um homem o simples relançar dos olhos de uma mulher? Por que voltar assim ao meu espírito daquele clarão azul? Decididamente, eu encontrar a realização da minha aventura, o casamento. Arte? Ora, adeus, fazer a arte aqui. Para quê? Para quem? Não valia a pena sacrificar o coração pela liberdade de artista e de boêmio. Assim pensei e fiz-me piegas como um namorado de 15 anos. Acreditarás que eu ia todos os dias no passeio público? Percorria inutilmente. Não a encontrava nunca. Em todo caso, não desistia. A esperança de ver os olhos azuis guiava-me através das ruas assombradas. Se as árvores falassem, que diriam de mim aquelas árvores? Que dias de lindos desmaneios tive ali? Eram verdadeiros sonhos de adolescente perfumando a vida profana do homem desiludido e amargo. Ela já tinha para mim a designação puríssima. Era a minha noiva, e eu procurava, parecendo-me que só com vê-la, aos meus dias se tornariam risonho e plácidos. E vê-la não era tudo. Eu queria ser visto, ser notado, queria falar-lhe, ouvir-lhe a voz, dizer-lhe que a amava, e tudo me parecia fácil, desde que a encontrasse. Exatamente no dia em que a encontrei no passeio
Mais desanimado e certo da inutilidade da procura, foi que a vi, no mesmo banco, a doce mamãe, com os chapéus dos filhos nos joelhos e a seu lado a beatificada da minha alma. Nunca senti o coração bater-me com tanta força. Ela voltara-se para mim, via-me ir chegando. Não te posso dar uma ideia da minha comoção. Eu nem sabia onde pisava, quando um acaso me favoreceu. Uma das crianças caiu a poucos passos de mim e abriu a boca num choro de assustar e pôr a nado os patos. Tomei-a imediatamente nos braços e levei-a depois de acariciar as duas moças. A mãe ergueu-se e veio apressadamente ao meu encontro, agradecendo muito, e a outra ficou sentada. Cumprimentei-a timidamente, não me respondeu. Corei interdito. A mamãe então murmurou com tristeza, indicando com um gesto num tom de desculpa. É cega.